Dinamarca fica no norte da Europa. Ali os invernos são longos e rigorosos, com noites muito compridas e dias curtos, pálidos e gelados. A neve cobre a terra e os telhados. Os rios gelam, os pássaros emigram pelos países do sul à procura de sol. As árvores perdem as suas folhas. Só os pinheiros continuam verdes, no meio das florestas geladas e despidas. Só eles, com os seus ramos cobertos por finas agulhas duras e brilhantes, parecem vivos no meio do grande silêncio imóvel e branco. Há muitos anos, há dezenas e centenas de anos, havia em certo lugar da Dinamarca, no extremo norte do país, perto do mar, uma grande floresta de pinheiros, tílias, abetos e carvalhos. Nessa floresta morava com sua família um cavaleiro. Viviam numa casa construída numa clareira rodeada de bétulas. E, em frente da porta da casa, havia um grande pinheiro, que era a árvore mais alta da floresta. Noite de Natal, em casa do cavaleiro, em frente de uma enorme lareira, reúnem-se em volta de uma mesa muito comprida o cavaleiro, sua mulher, seu filho, parentes e criados. Acabada a ceia, o cavaleiro dirige-se aos presentes. Temos sempre festejado e celebrado juntos a noite de Natal. E esta festa tem sido para nós cheia de paz e alegria. Meus queridos familiares e amigos, há algo que tenho que compartilhar convosco. De hoje a um ano não estarei aqui. Porquê? Vou partir em peregrinação à Terra Santa. E quero passar o próximo Natal na gruta onde Cristo nasceu e onde rezaram os pastores, os reis magos e os anjos. Também eu quero rezar ali. Partirei a próxima primavera. De hoje a um ano estarei em Belém. Mas passado o Natal regressarei aqui e de hoje a 2 anos estaremos, se Deus quiser, reunidos de novo. Sabes que a viagem é longa e que enfrentarás muitas dificuldades e perigos. Sei das dificuldades, mas sinto que devo fazer esta caminhada. Prometes que volta são e salvo? Prometo. Espero que, quando voltar, possamos reunir-nos de novo, novamente, nesta mesma sala, celebrando mais um Natal juntos. Dia de Natal, fim de tarde, Gruta de Belém. Aqui onde a Virgem, São José, o boi, o burro, os pastores, os reis magos e os anjos adoraram a criança, rezarei por todos aqueles que amo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Peço pelo fim das misérias e das guerras, pela paz e alegria do mundo. Faz-me um homem de boa vontade, capaz de amar os outros. Protegei-me e guiai-me na viagem de regresso, para que daqui a um ano eu possa celebrar o Natal na minha casa com os meus. Depois, em fins de fevereiro, despediu-se de Jerusalém e, na companhia de outros peregrinos, partiu para o porto de Jaffa. Entre esses peregrinos havia um mercador de Veneza com quem o cavaleiro travou grande amizade. Em Jaffa foram obrigados a esperar pelo bom tempo e só embarcaram em meados de março. Mas, uma vez no mar, foram assaltados pela tempestade. O navio ora subia na crista da vaga, ora recaía pesadamente, estremecendo de ponta a ponta. Os mastros e os cabos estalavam e gemiam. As ondas batiam com fúria no casco e varriam a popa. Chegados ao porto da cidade de Ravenna, na costa do Adriático, nas terras de Itália. Esperarei por outro barco. Enquanto espero por outro navio, vou conhecer esta cidade que me parece muito bela. Entretanto, um homem, que era um mercador de Veneza, aproxima-se do cavaleiro. Ouve, não fiques aqui à espera de outro navio. Vem comigo até Veneza. Se Ravenna te espanta, mais te espantará a minha cidade, construída sobre as águas. De Veneza chegarás por terra para o porto de Génova, de onde partem constantemente navios para Flandres. Uma vez na Flandres, depressa chegarás à tua terra. Muito bem, aceito a tua sugestão. O cavaleiro aceitou o conselho do mercador e seguiu para Veneza. Veneza, construída à beira do mar Adriático sobre pequenas ilhas e sobre estacas, era nesse tempo uma das cidades mais poderosas do mundo. Ali tudo foi espanto para o dinamarquês. As ruas eram canais onde deslizavam barcos finos e escuros. Os palácios cresciam das águas, que refletiam os mármores, as pinturas, as colunas. Na vasta praça de São Marcos
em frente à enorme catedral e do alto campanário, o cavaleiro mal podia acreditar naquilo que os seus olhos viam. Aérea e leve, a cidade pousava sobre as águas verdes ao longo da sua própria imagem. Bem-vindo a Veneza, meu amigo. Aqui tudo é maravilha e esplendor. Nunca imaginei que pudesse existir tanta beleza e riqueza num só lugar. Esta cidade é igual às cidades encantadas que as fadas fazem aparecer no fundo dos lagos e dos espelhos. Palácio do Mercador, numa varanda virada para um dos canais. Os amigos conversam alegremente. Obrigado, amigo, por me teres honrado com as tuas festas e divertimentos. Adorei percorrer a cidade de gôndola e conhecer tantas igrejas e mercados com tanta riqueza. Sim, meu amigo, Veneza é um verdadeiro tesouro. Não tens que me agradecer. Com tanta certeza, tu farias o mesmo por mim na tua terra. Tenho pena que em breve nos vais deixar. Certa noite, terminada a ceia, o veneziano e o dinamarquês ficaram a conversar na varanda. Do outro lado do canal via-se um belo palácio com finas colunas esculpidas. Quem mora ali? Perguntou o cavaleiro. Agora ali só mora Jacopo Orso com seus criados, mas antes também ali morou Vanina, que era a rapariga mais bela de Veneza. Era órfã de pai e mãe e Orso era o seu tutor. Quando ela era ainda criança, o tutor prometeu em casamento a um seu parente chamado Rigo. Mas quando Vanina chegou aos 8 anos, não quis casar com o Rico porque o achava velho, feio e maçador. Então o Urso fechou-a em casa e nunca mais a deixou sair, senão em sua companhia ao domingo para ir à missa. Durante os dias da semana, Vanina, prisioneira, e suspirava e bordava no interior do palácio, sempre rodeada e espiada pelas suas aias. Mas à noite o Urso e as aias adormeciam. Então Vanina abria a janela do seu quarto, debruçava-se na varanda e penteava os seus cabelos. Eram loiros e tão compridos que passavam além da bola estrelada e flutuavam leves e brilhantes enquanto as águas os refletiam. Eram tão perfumados que de longe se sentia na brisa o seu aroma. E os jovens rapazes de Veneza vinham de noite ver Vanina pentear-se, mas nenhum ousava aproximar-se dela, pois o tutor fizera saber à cidade inteira que mandaria apunhalar pelos seus esbirros aquele que ousasse namorá-la. E Vanina, jovem, bela e sem amor, suspirava naquele palácio. Mas um dia chegou a Veneza um homem que não temia Jacopo Orso. Chamava-se Guidobaldo e era capitão de um navio. O seu cabelo preto era azulado como a asa de um corvo, e a sua pele estava queimada pelo sol e pelo sal. Nunca no Rialto passeara tão belo navegador. Ora, certa noite, Guidobaldo passou de gôndola por este canal. Sentiu no ar um maravilhoso perfume, levantou a cabeça e viu Vanina a pentear os cabelos. Aproximou-se ao barco da varanda e disse: para cabelos tão belos e tão perfumados era preciso um pente de ouro. Vanina sorriu e atirou-lhe o seu pente de marfim. Na noite seguinte, à mesma hora, o jovem capitão tornou a deslizar de gôndola ao longo do canal. Vanina sacudiu os cabelos e disse: hoje não posso pentear porque não tenho pente. Tens este que eu te trago e que, mesmo feito de ouro, brilha menos do que o teu cabelo. Então Vanina atirou-lhe um cesto atado por uma fita, onde Guidobaldo pôs o seu presente. E de em diante a rapariga mais bela de Veneza passou a ter um namorado. Quando esta notícia se espalhou na cidade, os amigos do capitão foram preveni-lo de que estava a arriscar a sua vida, pois Orso não lhe perdoaria. Mas ele era forte e destemido e sacudiu os ombros e riu. Ao fim do mês foi bater à porta do tesouro. Que queres tu? Perguntou o velho. Quero a mão de Vanina. Vanina está noiva de Rigo e não há de casar com mais ninguém. Sai depressa de Veneza. Tens um dia para sair da cidade. Se amanhã ao pôr do sol ainda não tiveres partido, eu mandarei 7 homens com 7 punhais para te matarem. Guidobaldo ouviu, sorriu, fez uma referência e saiu. Mas essa noite, no silêncio da noite, a sua gôndola parou junto à varanda da casa do Orso. De cima atiraram um cesto preso por uma fita e dentro dele o jovem capitão depôs uma escada de seda. O cesto foi puxado para a varanda e a escada, depois desenrolada, foi atada à balaustrada de mármore cor-de-rosa. Então, ágil e leve, Vanina desceu com os cabelos soltos, flutuando na brisa. Guidobaldo cobriu-a com a sua capa escura e a gôndola afastou-se e sumiu no nevoeiro de outono. Na manhã seguinte, as aias cobriram a ausência de Vanina.
e correram a prevenir o tutor. Chegou a pôr-se, chamou a Riga e com ele os seus esbirros e dirigiu-se para o cais. Mas quando chegaram lá, o navio de Guidobaldo já tinha desaparecido. Conta-me o que sabes, disse Orso a um velho marinheiro seu conhecido. E o homem cantou. O capitão e a tua pupila chegaram aqui à meia da noite. Mandaram chamar um padre que os casou ali, naquela pequena capela, que é a capela dos marinheiros. Mal terminou o casamento, embarcaram, e ao primeiro nascer do dia, o navio levantou a âncora, içou as velas e navegou para o largo. Jacob Porço olhou para a distância. O navio não se avistava, pois a brisa se separava da terra. As águas estavam verdes claras, ligeiramente ondulantes, cobertas de manchas de cor de prata. O tutor e a Rico queixaram-se à senhora de Veneza e ao doge. Depois mandaram 4 navios à procura dos fugitivos. Um para norte, um para o oriente, outro para o sul e outro para o ocidente. Mas o mar é grande e há muitos portos, muitas baias, muitas cidades marítimas, muitas ilhas. Ivanina e Guidobaldo nunca mais foram encontrados. Terminada a narração, o mercador encheu 2 copos com vinho e ele e o dinamarquês beberam à saúde de Ivanina e do navegador. Conversas, festas, passeios e passeios, se passou um mês. E ao cabo desse mês, o mercador disse ao cavaleiro: Não partas, fica comigo. Associa-te aos meus negócios e estabelece a tua vida aqui. Não há nenhum lugar no mundo melhor do que Veneza. É aqui em que todos os dias são cheios de alegria e de surpresa. Fica comigo. Não, disse o cavaleiro. Tenho que partir. Prometi à minha mulher, aos meus filhos, aos meus parentes e aos meus criados que voltava no próximo Natal daqui a 3 dias. E daí a 3 dias, montado no belo cavalo que o mercador lhe oferecera, o dinamarquês deixou Veneza. Além do cavalo, o seu amigo dera-lhe também cartas de apresentação para os homens mais poderosos das cidades do norte de Itália. Assim, ele seria em toda a parte bem recebido. Como és um bom homem, ofereço-te este cavalo e também estas cartas para seres bem acolhido em todo o lado. Abriu-se a terra de flores. Todos os regatos cantavam, o céu era azul, o ar morno, a brisa leve. E por planícies, valos, colinas e montes, seguiu o cavaleiro. Aconselhado pelo mercador, tinha resolvido fazer a meio da viagem para Génova um giro para sul, para conhecer a célebre cidade de Florença. A meu ver, deves aproveitar uma parte da tua viagem para visitar Florença. Sim, disse o cavaleiro. Vou aproveitar para também conhecer Ferrara e Bolonha. Passou por Ferrara e Bolonha e viu as altas torres de São Gimignano. Dormia nas estalagens ou podia abrigo nos conventos. E no princípio de maio chegou a Florença. Vista do alto das colinas floridas, a cidade erguia no céu azul os seus telhados vermelhos, as suas torres, os seus campanários, as suas cúpulas. O cavaleiro atravessou a velha ponte sobre o rio, a ponte ladeada de pequenas lojas onde se vendiam couros, colares de coral, armas, pratos de estanho e prata, lãs, sedas, joias de ouro. Depois, foi através das ruas rodeadas de palácios, até os seus largas praças e viu as igrejas de mármore preto e branco, com grandes portas de bronze esculpido. Outras eram... Havia estátuas de mármore, claro, e estátuas de bronze. Outras eram de barro pintado, e a beleza de Florença espantou o cavaleiro, tal como tinha espantado a beleza de Veneza. Mas aqui, tudo era mais grave e austero. Procurou a casa do banqueiro Everardo, para o qual o seu amigo veneziano lhe tinha dado uma carta. O banqueiro recebeu com grande alegria e hospedou em sua casa. Ainda bem que encontrei a sua casa. Meu caro colega, sempre serás bem recebido na minha casa. Era uma bela casa, mas dela não se via o grande luxo dos palácios de Veneza. Havia uma biblioteca cheia de antiquíssimos manuscritos, e nas paredes estavam pendurados quadros maravilhosos. Ao fim da tarde, chegaram os amigos do banqueiro Everardo. Sentaram-se todos para cear e, enquanto comiam e bebiam, iam conversando. Então, o espanto do cavaleiro cresceu. Na sua terra, ele procurava a companhia dos trovadores e dos viajantes que lhe contavam as suas histórias e as suas aventuras lendárias do passado. Mas agora, ali, naquela sala de Florença, aqueles homens discutiam os movimentos do Sol e da Lua e os movimentos do céu e da terra.
Falavam de matemática, de astronomia, de filosofia, falavam de estátuas antigas, falavam de pinturas acabadas de pintar e falavam de poesia, de música, de arquitetura. Parecia que toda a sabedoria da terra estava unida naquela sala. Já no meio do jantar, levantou-se uma discussão sobre a obra de Giotto. Quem é Giotto? Perguntou o cavaleiro. Giotto. Respondeu do outro lado da mesa o homem de belo aspecto e longos cabelos anulados que se chamava Filipe. Um pintor do século passado que foi discípulo do Cimabue. E quem é Samibue? Perguntou o cavaleiro. Filipe sorriu e respondeu. Tal como Adão foi o príncipe homem da terra, assim Cimabue foi o primeiro pintor de Itália e foi ele quem descobriu o talento do jovem Giotto. Passou-se isto há mais de 100 anos, numa manhã de primavera. Voltava então Cimabue de uma viagem quando, a meio da caminhada, na vertente do monte, num lugar solitário, a selvagem viu um grande penedo todo coberto de desenhos. Eram desenhos simples, mas cheios de beleza e de verdade. Quem será o pintor que vem pintar as pedras das colinas? Exclamou Cimabue, maravilhado e cheio de surpresa. E, abandonando o seu caminho, atou o seu cavalo a uma árvore e resolveu ir examinar os pedregulhos que se avistavam ao longe. Depois de ter caminhado quase meia hora, por entre pinheiros, ciprestes, ursos e tojos, encontrou um rebanho com o seu pastor. Enquanto as ovelhas pastavam a erva tenra de abril, o pastor, ajoelhado em frente de um penedo, desenhava. Acabou. Depois de ter caminhado quase meia hora por entre pinheiros, cipresses, ursos e tojos, encontrou um rebanho com o seu pastor. Enquanto as ovelhas pastavam a erva tenra de abril, o pastor, ajoelhado em frente de um penedo, desenhava. Era um rapazito que aparentava uns 12 anos de idade. Estava tão atento, tão absorvido no seu trabalho, que não viu chegar Cimabue, nem ouviu o barulho dos seus passos. Estava a desenhar um cordeiro, e via tanto amor, tanta verdade e tanta beleza no seu desenho, que o coração de Cimabue se encheu de espanto e de alegria. Ouve, rapaz, Disse ele. eu te ensinou a desenhar. Vendo perto dele aquele homem de cidade, o rapaz pôs-se em pé num salto. Depois sorriu e respondeu. Ninguém me ensinou. É a conversa assim. Onde vives? Nesses montes. Que fazes? Pode me ver bem. Como te chamas? Giotto. Ouve, Giotto, deixa as tuas ovelhas e vem comigo para Florença. Farei de ti, meu discípulo, e serás um dia grande pintor. E assim foi. O pastor seguiu Cimabue e ensinou todos os segredos da sua parte. O talento deste discípulo espantava todos os dias e isto seu mestre. E em breve espantou Florença. Giotto tornou-se assim o pintor mais célebre daquele tempo. E Dante, que a retratou e que foi seu amigo, fala dele no seu poema. Quem era Dante? Perguntou o cavaleiro. Dante foi o maior poeta de Itália. Um poeta que conhecia os segredos deste mundo e do outro, pois viu vivo aquilo que nós vemos depois de mortos. Como é isso? Espantou-se o cavaleiro. É uma história tão extraordinária que muitos creem que Dante sonhou. Diz-me essa história. Pediu o cavaleiro. E Filipe começou a contar. Quando Dante tinha 9 anos de idade, viu um dia na rua uma rapariguinha, tão jovem como ele, e que se chamava Beatriz. Beatriz era a criança mais bela de Florença. Os seus olhos eram verdes e brilhantes, o seu pescoço alto e fino, os seus cabelos leves e loiros, trêmulos sobre o viso. E caminhava com um ar tão puro, tão grave e tão honesto que lembrava as madonas que estão pintadas na nossa igreja. Dante amou-a desde essa idade. E desde esse primeiro encontro,
Mas passados anos, em plena juventude, Beatriz morreu. Esta morte foi o tormento de Dante. Então, para esquecer o seu desgosto, começou uma vida de loucuras e erros. Até que um dia, numa sexta-feira santa, a 8 de abril do ano 1300, se encontrou perdido no meio de uma floresta escura selvagem. Ali lhe apareceram um leopardo, um leão, uma loba. Dante olhou então à roda de si e viu passar uma sombra. E chamou em seu auxílio a sombra. Disse-lhe: Sou a sombra de Virgílio, o poeta morto há mais de 1000 anos, e venho pela parte de Beatriz para te guiar até ao lugar onde ela te espera. Dante seguiu Virgílio. Primeiro passaram sobre a porta do inferno, onde está escrito: vós que entrais, deixai toda a esperança. Depois atravessaram os 9 ciclos, onde estão os condenados. Viram aqueles que estão cobertos por chuvas de lama. Viram os que estão eternamente arrastados em tempestades de vento. Viram os que moram dentro do fogo e viram os traidores presos em lagos de gelo. Por toda a parte se erguiam monstros e demónios, e Dante agarrava-se a Virgílio tremendo de temor. E, por toda a parte reinava com a escuridão, como numa mina, pois era ali um reino subterrâneo, sem sol, sem lua e sem estrelas, iluminado apenas pelas chamas infernais. Depois de terem percorrido todos os abismos do inferno, voltaram à luz do sol e chegaram ao purgatório, que é um monte no meio de uma ilha, subindo para o céu. Aí, Dante e Virgílio viram as almas que, através de penitências e preces, vão a caminho do paraíso. Neste lugar já não se viam demónios, mas em cada nova estrada surgiam anjos brilhantes como as estrelas, até que chegaram ao paraíso terrestre, que fica no cimo do monte do purgatório. Aí, entre relvas, bosques, fontes e flores, Dante tornou a ver Beatriz. Trazia na cabeça um véu branco, cingido de oliveira. Os seus ombros estavam cobertos por um manto verde e o seu vestido era da cor de chama viva. Vinha num carro puxado por um estranho animal, metade leão e metade pássaro. Dante, Disse ela: mandei-te chamar para te curar dos teus erros e pecados. Já viste o que sofrem as almas do inferno, e já viste as grandes penitências daqueles que estão no purgatório. Agora vou-te levar comigo ao céu, para que vejas a felicidade e a alegria dos bons e dos justos. Guiado por Beatriz, o poeta atravessou os 9 ciclos do céu. Caminharam entre as estrelas e os planetas, rodeados de anjos e cânticos, e viram as almas dos justos cheias de glória e de alegria. Quando chegaram ao 10º céu, Beatriz despediu-se do seu amigo e disse: Volta à terra e escreve um livro de todas as coisas que viste. Assim ensinarás os homens a detestarem o mal e a desejarem o bem. Dante voltou a este mundo e cumpriu a vontade de Beatriz. Escreveu um longo e maravilhoso poema chamado A Divina Comédia, no qual contou a sua viagem através do Reino dos Mortos. A notícia desta viagem causou grande espanto em Florença. Quando Dante passava na rua, todos se viravam para o ver. Ele ainda tem a barba chamuscada pelo fogo do inferno que tinha atravessado. É verdadeiramente a história mais extraordinária que ouvi em toda a minha vida. Compreendo que Dante tenha sido recebido com grande espanto e curiosidade. De facto, quando depois de ter atravessado os 3 países da morte, o poeta voltou a Florença. Encontrou a cidade apaixonada por grandes lutas políticas. Dante era gibelino, e aconteceu que nesse ano de 1300 ele foi eleito para o governo da cidade. Mas tempos depois, o seu partido foi vencido, e o poeta foi exilado. E depois, o que aconteceu? Mais tarde, os seus inimigos também o condenaram a ser queimado vivo. Felizmente, nessa altura, ele já estava longe de Florença, e assim escapou à morte e ao suplício. E foi neste exílio, separado de Beatriz pela morte e separado de Florença pela injustiça dos homens, que Dante escreveu a Divina Comédia. É uma história verdadeiramente maravilhosa. Ficarei na cidade por mais algum tempo. E passado um mês, disse-lhe o banqueiro: Associa-te aos meus negócios e estabelece a tua vida em Florença.
Há no mundo cidades mais poderosas e mais ricas, mas é aqui que existe a maior ciência. Agradeço o teu convite. Desde que aqui estou, todos os dias me espanto e me maravilho com aquilo que vejo, ouço e aprendo. Mas lá longe, no meu país do norte, os meus filhos, a minha mulher e os meus criados estão à minha espera. Quero passar com eles o próximo Natal como lhes prometi. Dentro de 3 dias terei de partir. Leve esta carta de recomendação para um rico comerciante de Flandres, meu cliente e meu amigo. E 3 dias depois, o cavaleiro deixou-se preso. Viajava agora, com pressa, para embarcar no porto de Génova, um dos navios que, no princípio do verão, sobem da Itália para Bruges, Gand e Antuérpia. Mas, já no fim do caminho, a pouca distância, Génova adoeceu. Foi talvez do sol que os calava enquanto cavalgavam por vales e montes. Ou foi da água que bebeu de um poço onde iam à noite beber os charvões. Tremendo de febre, foi bater à porta de um convento. Precisas de ajuda, cavaleiro? Sim, afirmou. Estou cheio de dores de cabeça. Não consigo parar de tossir. Minha garganta já está a ficar muito arranhada cada vez que falo. Não consigo quase respirar. Por favor, me ajude. Eu preciso chegar o mais rápido possível a Génova. Por favor. Você pode me ajudar, por favor? Claro, entre. Os frades que o recolheram tiveram um grande trabalho para o salvar, pois o cavaleiro parecia ter o sangue envenenado e delirava dia e noite. Nesse delírio, imaginava que nunca mais conseguiria chegar ao seu país. Pois Veneza erguia-se das águas e arrastava consigo para o fundo do mar. E as estátuas de Florença formavam exércitos de bronze e mármore que não o deixavam passar. Os frades trataram-no com chás de raízes de flores, com pílulas de aloés, com xaropes de mel e vinho quente, com pós misteriosos e emplastros de farinhas e ervas. A febre foi baixando lentamente e só acabou de todo ao fim de 1 mês e meio. Olá, Sr. Frade. Me desculpe incomodá-lo, mas eu queria lhe perguntar se eu já poderia ir embora. Eu já me sinto muito melhor. É melhor não, senhor cavaleiro. Ainda não está totalmente curado. Vejo que a sua cara ainda está pálida. Ainda lhe tem dores de garganta. E, ainda por cima, está com pressa de chegar a Génova. É melhor não. Ainda tem que estar totalmente curado. Teve de esperar mais 1 mês no pequeno convento, calmo e silencioso. Estendido na sua cela caiada, escutava o murmurar das fontes na cerca e os cânticos dos religiosos. Depois, à tarde, passeava no claustro quadrado, admirando nas paredes as suaves pinturas dos frescos que contavam os milagres maravilhosos dos santos. Na parede da direita via-se Santo Antônio pregando aos peixes e na parede da esquerda via São Francisco fazendo um pacto com o lobo de Rúbio. No meio do claustro corria uma fonte e em sua roda cresciam cravos e rosas brancas. No céu azul, as andorinhas cruzavam o seu voo. E das colunas, do murmúrio da fonte, das flores, das pinturas e das aves erguia-se uma grande paz, como se os homens, os animais, as plantas e as pedras tivessem encontrado um reino de aliança e de amor. Nesta paz, as forças do cavaleiro cresciam dia a dia, até que, ao cabo de 5 semanas de descanso, ele pôde despedir-se dos frades e continuar o seu caminho. Então dirigiu-se para Génova, mas quando chegou ao grande porto do mar, era já em setembro
e os navios que seguiam para Flandres já tinham partido todos. Desculpe incomodá-lo, caro senhor, mas poderia-me dizer se há mais algum barco para Flandres? Senhor, a esta hora, nesta altura, já não existe barco, já foram todos, já partiram todos, só para o ano é que arranja outro. E não vale a pena perguntar aos outros, todos vão lhe dar a mesma resposta que eu lhe dei. Então, a pedido do negociante, o capitão começou a falar das suas viagens. O capitão contou: Desde muito novo, segui a carreira de marinheiro, viajando por todos os portos da Europa até ao Mediterrâneo. Por onde mais viajaste? Viajei sobretudo entre a Flandres e os portos da Península Ibérica. Um dia, teve desejo de ir mais longe, até às terras desconhecidas que surgiram do mar. Então, resolveu aventurar-se nas expedições portuguesas, que navegam para sul à procura de novos países. Fui a Lisboa e lá embarquei numa caravela que seguia para as costas da África. E por onde seguiste? Segui pelas margens do Tejo para as Canárias, onde parei durante alguns dias. Depois, continuei a viagem. Aproximei-me da terra africana, dobrei o Cabo Jador e segui à vista das costas desertas. Essa aventura parece ser interessante. Mas onde paraste? Para junto ao Cabo Branco, ancorei o navio. Entretanto, apareceram homens de pele sombria para negociar com os portugueses. Onde ficaram as caravelas? As caravelas continuaram a navegar para sul. Uma brisa constante enchava as grandes velas e mastros e os cabos gemiam docemente. Até que, para além das intermináveis costas nuas e vazias, sem arvoredos e sem sombra, surgiam as primeiras palmeiras. E depois, o que aconteceu? Depois começaram a aparecer espessas e verdes florestas. Surgiam homens nus e negros. Mas o que os portugueses fizeram? Eles tentaram se entender? Os marinheiros portugueses traziam ordem de se entenderem com eles, mas isto era difícil. Mas em geral, as pirogas não chegavam ao alcance dos navios? Sim, é verdade. E outras vezes os negros desapareciam entre o arvoredo, mal as caravelas ancoravam. Então, os marinheiros que desembarcavam eram recebidos com flechas envenenadas. Mas os africanos e os portugueses se conheciam? Sim, pois já negociaram algumas vezes. Mas se eles não se conhecem? Às vezes, eles eram acolhidos com muita festa e alvoroço, mas não durava muito, pois eles não entendiam as respectivas linguagens. Este desentendimento das línguas foi a causa de muitas mortes e combates. Assim, um dia, a caravela ancorou em frente de uma larga e bela baía rodeada de maravilhosos arvoredos. Na longa praia de areia branca e fina, um pequeno grupo de negros espreitava o navio. Mandem à terra 2 batéis com homens para que tentem estabelecer contacto com os africanos. Mas logo que os batéis tocaram a areia, os negros fugiram e desapareceram no arvoredo. Talvez tenham tido medo de ver que nós somos muitos e eles são poucos, disse um português chamado Pedro Dias. Deixem o bater e embarquem todos no outro e afastem-se. Não, é muito arriscado, não podemos aceitar. Porém, Pedro Dias insistiu tanto que eles acabaram por fazer como ele pedia e remaram para o largo. O português mal ficou sozinho, caminhou até meio da praia e ali colocou panos coloridos que tinham trazido como presente. Depois recuou até à orla do mar, encostou-se ao batel que ficara e esperou. Ao cabo de algum tempo, saiu da floresta um homem que trazia na mão uma lança longa e fina e avançava, negro e nu, na claridade da praia. Avançava passo por passo, lentamente vigiando os gestos do homem branco, que junto do batel continuava imóvel. Quando chegou perto dos panos, parou e examinou com alvoroço a oferta.
Depois ergueu a cabeça, encarou o português e sorriu. Este sorriu também e avançou uns passos. Houve uma pequena pausa. Depois, num acordo mútuo, os dois homens, sorrindo, caminharam ao encontro um do outro. Quando entre eles ficaram só 6 passos de distância, pararam. Que estás contigo? Então Perdias começou a falar por gestos. Fez o gesto de beber e o negro apontou-lhe a floresta. Fez o gesto de comer e o negro apontou-lhe a floresta. Com um gesto de convite, o marinheiro apontou o seu batel. Mas o negro sacudiu a cabeça e recuou um passo. Vendo retrair-se, o português, para voltar a estabelecer a confiança, começou a cantar e a dançar. O outro, com grandes saltos, cantos e risos, seguiu o seu exemplo. Em frente um do outro bailaram algum tempo. Mas, no ardor do baile e da mímica, Perdias ergueu no ar a sua espada, que faiscou ao sol. O brilho assustou o nativo, que deu um pulo para trás e estremeceu. Perdias fez o gesto para o sossegar, mas o outro começou a fugir e o navegador precipiou-se no seu encalço e agarrou-o por um braço. Vendo-se preso, o negro principiou a debater-se, primeiro com susto, depois com fúria. Com gritos, roucos e sílabas guturais, respondia às palavras e aos gestos que o tentavam apaziguar. Ao longe, no mar, os companheiros de Perdias avistaram a luta e principiaram-se a remar para a praia. O negro viu-os aproximarem-se, julgou-se cercado e perdido e apontou a sua lança. Perdias, com a espada, tentou aparar o golpe, mas ambos caíram trespassados. Os portugueses saltaram do batel e correram para os corpos estendidos. Do peito do negro e do branco corriam 2 fios de sangue. Uau, são exatamente da mesma cor. De bordo veio o capitão com mais gente e todos, durante uma hora, choraram o triste combate. O sol subia no céu e aproximava-se o calor do meio-dia. Não sabendo quando voltariam a desembarcar, o capitão resolveu não levar para bordo o cadáver de Perdias. Os 2 corpos foram sepultados ali mesmo, na praia, e com a lança do gentio e a espada do cristão, os marinheiros fizeram uma cruz, que espetaram na areia entre os túmulos dos 2 homens mortos por não poderem dialogar. A proposta do negociante e partiu, sabendo que iria ser uma viagem muito difícil. Vai ser uma viagem dura e difícil, mas quero chegar à minha casa antes da noite do Natal, como prometi à minha família. O frio aumentava, os dias ficavam cada vez mais curtos e os caminhos estavam cobertos de neve. Caminhou durante longas semanas, parava apenas para pernoitar nas estalagens, mas no dia seguinte partia bem cedo para aproveitar a luz do dia. Finalmente, na antevéspera de Natal, ao fim da tarde, chegou a uma pequena povoação que ficava a poucos quilómetros da sua floresta. Aí foi recebido com grande alegria pelos seus amigos que já o julgavam perdido. Cavaleiro, bom que regressaste. Pensámos que não te veríamos mais. Que notícias me dão da minha família? Estou à tua espera. Aflige-se pela tua demora e rezam pelo teu regresso. E na madrugada seguinte, o peregrino partiu. Era dia 24 de dezembro, um dos dias mais curtos do ano, e ele caminhava com grande pressa, pois queria aproveitar as poucas horas de luz. Antes da meia-noite, estarei em casa junto dos meus amigos e familiares. Finalmente, entrou na sua floresta. Antes da meia-noite, estarei em casa junto dos meus amigos e familiares. Finalmente, entrou na sua floresta. A minha floresta! Vou conseguir! Agora sei que chegarei a casa antes da noite de Natal. Mas agora, depois de quase 2 anos de ausência, a floresta parecia-lhe fantástica e estranha. Nem parece a minha floresta. Tudo está mudo e despedido. Sinto-me só nesta solidão. Só os pinheiros continuavam verdes, com os seus vestidos de neve.
Caminharei até encontrar a aldeia dos lenhadores, que fica junto ao rio. Aí seguirei o seu percurso e chegarei à minha casa. Passado algum tempo, encontrou na neve rastros frescos de trenós. Bom sinal! Não me enganei no caminho. Finalmente chegou à aldeia dos lenhadores. Todas as portas se abriam e os homens da floresta reconheceram o cavaleiro. Já pensávamos que não voltasses mais. Demorei mais do que queria, mas graças a Deus cheguei a tê-lo. Hoje, antes da meia-noite, estarei em minha casa. É tarde, o dia já escureceu, vai nevar e de noite não poderás caminhar. Nasci na floresta, conheço bem todos os seus atalhos. Seguindo ao longo do rio, não me posso perder. A floresta é grande e na escuridão ninguém a conhece. Fica connosco e dorme na minha cabana. Amanhã ao romper seguirás o teu caminho. Não posso. Prometi que estaria hoje em minha casa. A floresta está cheia de lodos familiares. Que farás tu se uma matilha te assaltar? Não sabes que na noite do Natal as férias não atacam o homem? O cavaleiro levantou-se, despediu-se dos lenhadores, montou a cavalo e seguiu o seu caminho. Dirigiu-se para a esquerda, procurando o curso gelado do rio. Mas mal se afastou um pouco da aldeia, a neve começou a cair, tão espessa e cerrada que o cavaleiro mal via. Depressa! Tenho de chegar depressa ao pé do rio. Mas o rio não aparecia e a noite começou a avançar. Talvez seja mais prudente voltar para trás. Mas se eu não chegar, hoje a minha mulher, os meus filhos e os meus criados pensarão que morri ou me perdi nas terras estrangeiras. Passarão um Natal triste e aflição. É preciso que eu chegue hoje. E continuou para a frente. Agora não se ouvia o menor rumor. O cair da neve parecia multiplicar o silêncio e o rio parecia ter desaparecido. Talvez me tenha enganado no caminho. Vou mudar de direção. E virou um pouco mais para a esquerda, mas continuou a escurecer. A neve continuou a cair, o silêncio continuou a crescer e o homem e o rio não se encontravam. Sentia-se perdido, enrolado no seu capote e as mãos cada vez mais geladas. Já não sabia há quanto tempo caminhava, e a floresta era como um labirinto sem fim, onde os caminhos andavam à roda e se cruzavam e desapareciam. Estou perdido, murmurou ele baixinho. Então a treva encheu-se de pequenos pontos brilhantes, avermelhados e vivos. Eram os olhos dos lobos. O cavaleiro ouvia-os moverem-se em leves passos sobre a neve. Sentia a sua respiração ardente e ansiosa. Adivinhava o branco cruel dos seus dentes agudos. Em voz alta disse: hoje é noite de trégua, noite de Natal. E ao som destas palavras, os olhos recuaram e desapareceram. Mais adiante, ouviu-se o ronco de um urso. O cavaleiro estacou a sua montada e a fera aproximou-se. Vinha de pé e pousou as patas da frente no pescoço do cavalo. O homem ouviu-o respirar, sentiu o seu pelo tocar-lhe a mão e viu a um palmo de si o brilho dos pequenos olhos ferozes. E em voz alta disse: hoje é noite de trégua, noite de Natal. Então o bicho recuou pesadamente e, grunhindo, desapareceu. E o cavaleiro, entre silêncio e treva, continuou a caminhar para a frente. Caminhava ao acaso, levado por pura esperança, pois nada via e nada ouvia. As ramagens roçavam-lhe a cara e caminhava sem norte e sem oriente. O cavalo enterrava-se na neve e avançava muito devagar, até que, de repente, parou. O homem tocou com as esporas, mas ele continuou imóvel e hirto.
vamos morrer esta noite. Pensou o cavaleiro. Então lembrou-se da grande noite azul de Jerusalém, toda bordada de constelações, e lembrou-se de Baltazar, Gaspar e Melchior, que tinham lido no céu o seu caminho. O céu aqui era escuro, velado, pesado de silêncio. Nele não se ouvia nenhuma voz, nem se via nenhum sinal. Mas foi em frente desse céu fechado e mudo que o cavaleiro rezou. Rezou a oração dos anjos, o grande grito de alegria, de confiança e de aliança que numa noite antiquíssima tinha atravessado o céu transparente da Judeia. As palavras ergueram-se por uma, no puro silêncio da neve. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, na massa escura dos arvoredos, começou ao longe a crescer uma pequena claridade. Deus seja bendito, murmurou o cavaleiro. Deve ser uma fogueira. Deve ser algum lenhador perdido como eu, que acendeu uma fogueira. A minha reza foi ouvida. Junto de um lume e ao lado do outro homem, poderei esperar pelo nascer do dia. O cavalo relinchou. Também ele tinha visto a luz, e reunindo as suas forças, o homem e o animal recomeçaram a avançar. A luz continuava a crescer, e à medida que crescia, subindo do chão para o céu, ia tomando a forma de um cone. Era um grande triângulo radioso, cujo cimo subia mais alto do que todas as árvores. Agora toda a floresta se iluminava, os gelos brilhavam, a neve mostrava a sua brancura, o ar estava cheio de reflexos multicolores e grandes raios de luz passaram entre os troncos e as ramagens. Que maravilhosa fogueira! Pensou o cavaleiro. Nunca vi fogueira tão bela. Mas quando chegou, enfim, em frente da claridade, viu que não era uma fogueira, pois ali era a clareira de Bétulas, onde ficava a sua casa, e ao lado da casa o grande abeto escuro, a maior árvore da floresta. Estava coberta de luzes, porque os anjos de Natal a tinham enfeitado com dezenas de pequeninas estrelas para guiar o cavaleiro. Esta história, levada de boca em boca, correu os países do norte, e é por isso que na noite de Natal se iluminam os pinheiros.